Eu preciso que você pense nesses hábitos que eu vou falar que você não pode cultivar e a partir destes hábitos, a partir desses insights, você começa a pensar em como aplicar isso na sua vida desde já. Este não é um vídeo que você precisa assistir e sair sem pensar nele. Caso seja assim, essa é só mais uma forma de autossabotagem perpetuada por você. O primeiro hábito que eu quero que você não tenha, em hipótese alguma, é se relacionar com pessoas nocivas, se relacionar com pessoas tóxicas. Eu sei que muitas vezes você acha que não tem problema, eu sei que muitas vezes você acha que aquela pessoa que está ali próxima a você, aquela pessoa que eventualmente te machuca, aquela pessoa que dá uma risadinha amarela, mas te dá umas alfinetadas, aquela pessoa que fala pelas suas costas, você sabe que ela fala pelas suas costas, mas você ignora e continua sendo amigo daquela pessoa. Aquela pessoa que muitas vezes machuca você de forma significativa, mas na sua cabeça você se prende a ela de alguma forma achando que ela precisa estar presente. Muitas vezes isso ocorre por uma crença que você tem disfuncional sobre você mesmo. No entanto, essa pessoa é um ambiente estressogênico dentro da sua vida. Aquele pino contextual que essa pessoa dentro do seu mapa é um gerador de estresse, é como se tivesse uma infecção dentro de um organismo a todo momento recrutando e demandando o sistema imunológico e eventualmente isso começa a cansar e você começa a entrar em sobrecarga emocional. Logo, esse hospedeiro psicológico que orbita a sua rotina, que essa pessoa tóxica, essa pessoa nociva que você se relaciona, deve ser algo a ser retirado dentro do que é o seu espectro de comportamento e de convivência. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas retirar um prego enferrujado que está cravado no seu pé é muito melhor. É muito melhor sentir aquela dor momentânea, mas não ter aquela infecção corroendo o seu sistema por dentro do que ficar com aquele prego enferrujado cravado ali por anos, gerando uma série de problemas colaterais. Esse é o primeiro hábito que eu quero que você não cultive. Afaste-se urgente de pessoas tóxicas. Afaste-se urgente de pessoas que te machucam. Afaste-se urgente de pessoas que te comprometem cognitivamente e do ponto de vista de saúde mental. Não é tão difícil quanto você pensa. Lembra da metáfora do prego? E fica com isso na sua cabeça que vai facilitar bastante a sua tomada de decisão. O segundo hábito que eu quero que você não cultive é ser sedentário. Não seja sedentário. O sedentarismo comunica para o seu cérebro e para as pessoas e a sociedade em volta de você como você se cuida. A sua autoavaliação de pessoa, o seu senso que a gente chama de self, isto é, o eu em relação aos outros, em relação ao mundo e em relação ao futuro, é influenciado pelo sedentarismo. Aquela pessoa que é sedentária, que não se cuida, que não está nem aí para sua saúde, acaba, além de comunicar para todas as outras pessoas em volta que ela é assim, ela comunica para si mesma. William James, um dos psicólogos mais importantes dos Estados Unidos, tido como pai da psicologia americana, mostrou algo fantástico em seus estudos, que é a capacidade que o nosso corpo informa o nosso cérebro. O nosso cérebro tem uma capacidade gigantesca de ler o nosso estado corporal. Então, quando você está mal, quando você está inflamado, quando você está cansado, o seu cérebro sabe disso. E um corpo sedentário é um corpo energeticamente ineficaz, é um corpo enzimaticamente ineficaz. E o seu cérebro acaba lendo isso, gerando em você uma baixa percepção de autoeficácia, que muitas pessoas também chamam de autoestima. Terceiro hábito que eu quero que você não cultive é não estudar ou estudar só uma coisa de cada vez. Se você não estudar, você não consegue acompanhar a zona de segurança da sua área, você estará só na zona de conforto e olhe lá, o que implica em uma possível demissão e uma incapacidade de conseguir se inserir novamente no mercado de trabalho ou numa própria incapacidade de se inserir no mercado de trabalho
depois de terminar uma faculdade ou uma pós-graduação. E se você estudar só uma coisa, você perde a capacidade de ver o senso holístico. E holístico que eu estou dizendo aqui não é como a sua terapeuta holística fala. Holístico é na semântica da palavra, holístico no sentido de você enxergar o mundo numa perspectiva mais ampla. Você pode enxergar este telefone aqui de uma forma sistêmica, olhando só para a capinha, olhando só para a câmera, olhando só para a tela, olhando só para o buraco do carregador, ou você pode enxergar esse celular aqui como holístico, uma visão completa de um todo, uma visão de toda a parte do celular. Quando você não estuda, você nem sabe o que é isso, metaforicamente falando. Quando você estuda só uma coisa, você está enxergando um fenômeno por uma única perspectiva. E num mundo cada vez mais interconectado, onde as áreas conversam cada vez mais, é interessante que você consiga enxergar a mesma coisa por perspectivas diferentes, porque isso vai gerar uma capacidade aumentada de input no seu cérebro e, portanto, a sua produção, seja lá onde for, vai ficar aperfeiçoada. Então, não deixe de estudar e não estude só uma coisa. Quarto hábito que eu gostaria que você deixasse para trás é cultivar apenas prazeres rápidos. Pare de procurar desesperadamente prazeres rápidos. Pare de procurar desesperadamente prazeres rápidos em comida, em videogame, em pornografia, em livros fáceis de ler, não lendo notícias inteiras, parando e desistindo frente a qualquer situação que demande esforço, se esquivando de situações no trabalho onde você sabe que vai precisar se esforçar um pouco a mais, não treinando de uma forma sistemática e com capacidade focada, não querendo evoluir na sua vida e nos itens que você precisa imprimir um certo esforço para alcançar. Pare de ficar rolando feed de Instagram no Reels o tempo todo, pare de ficar 2-3 horas utilizando o TikTok, pare de ficar consumindo conteúdo inútil no YouTube, sendo que você nem aprende nada com aquilo nem te gera entretenimento, porque eu não sou contra o entretenimento. Eu sou a favor do entretenimento, mas um entretenimento que pelo menos entretenha. Você fica assistindo coisas que acha que gera entretenimento em você, quando na verdade essas coisas estão apenas modulando certezas que você tem sobre os seus hábitos disfuncionais. Você vê pessoas que fumam, você vê pessoas que bebem, você vê pessoas que usam droga e você começa a normalizar aquilo na sua vida, achando que aquilo é o comum e, portanto, se aquilo é o comum eu posso fazer. Pare de cultivar prazeres rápidos. Pare de mimar o seu sistema dopaminérgico. O quinto hábito que eu gostaria que você parasse de cultivar é: pare de se esquivar de situações que geram estresse, parem de se esquivar de situações que geram desconforto, parem de se esquivar de situações que geram necessidade de esforço. O estresse, ele respeita uma curva em U invertido. Você precisa de um pouco de estresse. Se você tiver muito pouco ou nada de estresse, o seu sistema fica disfuncional. Agora, se você tiver muito estresse, o seu sistema também fica disfuncional. É importante, em algum grau, que você se submeta a situações estressoras. Que situações são essas? Falar na reunião do trabalho, apresentar o trabalho da escola, da faculdade, falar com a pessoa que você quer falar, conseguir organizar um raciocínio e explicar para um número de pessoas específico. Pare de falar para o seu colega da faculdade apresentar o seu trabalho. Nunca perca a oportunidade de falar em público. Sempre que você puder, fale. Pare de ter medo de sair da casa dos papais e da mamãe e ir para uma cidade nova tentar a vida. Se você tem a sua capacidade financeira para conseguir tentar isso, não tem por que não tentar. O repertório comportamental que isso vai te gerar é muito maior do que os R$800 que você está economizando. E aqui eu tô falando para quem tá nessas condições, tá? Não generalizem, por favor. A questão é, e a mensagem geral desse último hábito é: não se esquive de possíveis responsabilidades, não se esquive de possíveis itens e situações que você provavelmente vai ganhar repertório comportamental. Ok? Ficamos entendidos por aqui? Estes são 5 hábitos que você não pode cultivar em sua vida se você quer chegar em algum lugar de relevância. Não se relacione com pessoas tóxicas, não seja sedentário, não deixe de estudar ou
estudar só aquilo que você quer e que você acha que é importante. Não cultive prazeres rápidos e pare de se esquivar com as coisas. Cuidado para não ficar nutrindo estes hábitos.